Uma das expressões que nos limita tanto é a expressão tão comum: eu já estou acostumado assim, deixa desse jeito, eu já me acostumei desse jeito. É uma frase que sempre vai nos limitar. É difícil nós deixarmos costumes, tradições, é difícil nós deixarmos aquilo que nós já nos acostumamos, já nos acomodamos. Porém, é necessário em todo o tempo que a gente abandone costumes e aprenda coisas novas e inicie procedimentos novos. O estar acostumado com alguma coisa, em algumas circunstâncias é muito bom, em outras pode estar nos privando de crescer, de prosperar. Eu e você precisamos sempre deixar de lado algumas coisas, parar para verificar o que nós já estamos fazendo no automatismo da vida e porque já nos acostumamos, não tomamos iniciativas novas, não expandimos a visão. Com o que você está acostumado? Quais são os costumes que dirigem sua vida? Quais são os costumes bons que precisam ser conservados? Mas também quais são os costumes que estão te impedindo de receber o novo, de experimentar algo maior, algo melhor, mais amplo? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós que somos mineiros, né? Mineirinhos, nós somos mais tradicionais, nós somos mais acostumados com aquelas coisas, a gente não quer que mexe. Tem até uma frase que diz que em time que está ganhando ninguém mexe, não mexe. Mas nessa noite, neste estudo, nós vamos ver quais são os costumes, as tradições que nós precisamos manter e quais são as que nós precisamos nos livrar delas. É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Adoradores. Quero agradar a Deus, vou vivendo pela fé. Quero dar bom testemunho, honras ao meu Deus. Quero agradar a Deus, vou vivendo pela fé. Quero dar bom testemunho, honras ao meu Deus. Estou bem certo do que espero, sem ver eu posso crer. Meu futuro e minha vida estão nas mãos do Rei dos Reis. Estou bem certo do que espero, sem ver eu posso crer. Meu futuro e minha vida estão nas mãos do Rei dos Reis. Quero agradar a Deus, vou vivendo pela fé. Quero dar bom testemunho, honras ao meu Deus. Quero dar bom testemunho, honras ao meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar com você nesse estudo sobre costumes. Poderíamos chamar também de manias ou de tradições. Cada uma dessas palavras vai expressar um pouco da característica positiva e negativa deste elemento da nossa vida. Os costumes de uma comunidade podem revelar a sua identidade. Os costumes de um povo revelam como esse povo vive, quem este povo é, quais são os valores deste povo. Mas os costumes de uma pessoa podem também deturpar, deteriorar sua identidade. Os costumes da minha vida, os costumes da sua vida podem estragar a nossa vida. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Aquilo que nós nos habituamos, aquilo que nós nos acostumamos a fazer,
a falar, como reagir, pode estar acelerando em nós um processo de destruição, pode estar acelerando em nós um processo de desgaste. Uma sociedade vai se deteriorando porque assumiu alguns costumes. Isso acontece conosco, às vezes, sem perceber, nós pegamos um jeito, uma mania, uma tradição, um costume e não avaliamos o quanto aquilo está gerando de frutos positivos ou o quanto aquilo está gerando de frutos negativos. E é importantíssimo, imprescindível, a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós precisamos aprender a avaliar nossa vida em todo o tempo. Um dos rituais maravilhosos, talvez o principal ritual que Jesus deixou para nós, que é a ceia ou a Eucaristia, ela é precedida de uma análise. Jesus diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Eu e você precisamos continuamente refletir, e quem nos ajuda é o Espírito Santo. Precisamos refletir nossa vida sobre nossas atitudes, nosso dia a dia. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu adquira coração sábio. A sabedoria, ela envolve nós pararmos para avaliar os nossos dias, nossos hábitos, nossos costumes. As tradições, os costumes de um povo podem revelar quem este povo é. As tradições, os costumes de uma pessoa podem deteriorar, podem corromper a identidade de alguém. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, no capítulo 19, verso 14, não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores, na tua herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Não removerás os marcos. Deus está dando uma orientação ao seu povo dizendo: vocês vão receber herança, vocês vão receber tradições, marcos importantes dos vossos antepassados, dos vossos pais. Não os remova da sua vida. Deus está falando de tradições, de costumes positivos, costumes e tradições que só trazem bênçãos para nós. Na maioria das vezes são tradições e marcos que nos protegem, que nos guardam. Mas a Bíblia fala também de um outro tipo de costume. Lá em Levítico, capítulo 18, verso 30, nós lemos assim: portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Há um mandamento do Senhor para preservarmos os costumes dos nossos pais. Costumes dados por Deus, que nos protegem, que nos sustentam. Mas há também um mandamento do Senhor de nós deixarmos, de nós não nos associarmos aos costumes pagãos dos povos à volta que nos distanciam de Deus, antes seguirmos os seus mandamentos. Nesses dois textos fica claro que esses costumes danosos, negativos, eles são exatamente as atitudes que vamos nos acostumando contra os mandamentos de Deus. E o Senhor nos mostra que o povo, ou os povos à volta, a cultura, a tradição da sociedade, aquilo que foi implantado, as tendências do povo, da moda, vão trazendo costumes, manias, tradições que nada tem a ver com Deus e que vão minando nossas forças, nossas energias, o tempo e o espaço de Deus na nossa vida. Esses costumes nós precisamos identificá-los para eliminá-los da nossa vida. Eu queria compartilhar com você hoje, primeiro, como funcionam esses costumes na sua vida. Que costumes você tem? Você chega em casa, você chega no trabalho, você se encontra com alguém. Que costumes você tem e coloca em prática automaticamente? Quais costumes você reconhece que são extremamente positivos, benéficos? E quais costumes que você não sabe precisar que são positivos, que são frutíferos? Você é uma pessoa que anda por costumes, por tradições ou por princípios? E aqui vem um detalhe importante destas terminologias.
Um costume, que a Bíblia diz, não remova os costumes, os marcos, as tradições dos vossos pais. A Bíblia está dizendo de princípios de Deus inegociáveis. Ao mesmo tempo, no versículo em Levítico, nós lemos que, olha, não siga os costumes dos povos à volta, que não se tratam de princípios de Deus, e sim de manias, de costumes da sociedade, que vão denegrindo a imagem, vão denegrindo a obra de Deus, vão denegrindo o domínio, o governo de Jesus sobre as nossas vidas. Eu preciso reconhecer na minha vida, identificar, você precisa identificar na sua vida quais costumes. Se você anda por costumes dos povos, das nações, longe dos mandamentos de Deus, ou se anda por princípios que se tornam tradições benditas, deixadas por nossos pais, que não podem ser removidas. Quantas lições, quantos ensinos, quantos princípios maravilhosos Deus nos dá através dos nossos pais. Quantos princípios de educação, de integridade, de respeito, de consideração, de atenção, de amor, nós herdamos dos nossos pais e vemos hoje uma sociedade, uma geração que não se importa com eles, são marcos que estão sendo retirados. E eu e você precisamos ponderar na nossa vida. O que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Quais são as coisas que na minha vida eu estou seguindo por tradição mecânica, automática e que não gera fruto? E quais são as coisas que são princípios de Deus, herdados herdados dos meus antepassados e que a Bíblia diz não remova, são segurança para nós. Os costumes que não devem ser retirados são os princípios de Deus. Os costumes que não podem ser seguidos são as manias de um povo que anda sem ouvir a Deus. Eu preciso identificar isso na minha vida. E nesse estudo eu quero dividir com você entre costumes negativos e costumes frutíferos. Nós não vamos esgotar nunca um estudo como esse em 1 hora de programa. Mas eu queria passar por alguns pontos chaves, alguns pontos muito importantes, estratégicos, dos costumes negativos e dos costumes frutíferos. De tal forma que eu e você possamos avaliar. Eu quero avaliar na minha vida, junto com você, eu quero que você avalie na sua vida quais são os costumes. De repente você está vivendo aprisionado, de repente você não prospera, não vence, não obtém vitória, não vê uma área crescendo por manias que são negativas. De repente a solução, a resposta de Deus para a sua vida, a luz num caminho, uma porta aberta, trata-se apenas de eliminar uma mania, um costume, abrir mão de um costume, trata de resgatar um costume dos pais, um princípio divino. Quais são os princípios, ou melhor, os costumes negativos e os costumes frutíferos? Quais são os costumes negativos na sua vida? E nos costumes negativos nós vamos ver, me acostumei a viver assim. Ah, já me acostumei a viver assim. Esse é o meu costume religioso. Eu não abro mão de dizer, eu estou acostumado, é meu costume, é minha tradição, minha família. São costumes negativos e eu vou tratar disso com você nesse estudo. Ainda nos costumes negativos. Esse é o costume nesse negócio, todo mundo faz assim. Nesse negócio, todo mundo faz assim. Já é default, já é tradicional, todo mundo faz assim, não tem problema. Quais são os costumes danosos, negativos, com os quais você está envolvido? Nos costumes frutíferos, quero também ver 3 dimensões ou 3 áreas de costumes que são tremendamente frutíferos e nós precisamos evidenciá-los na nossa vida. Quais são os seus costumes com Deus? Com o que você se acostumou no relacionamento com Deus? E eu falo se acostumar de uma forma positiva. Quais são os hábitos de um relacionamento com Deus que você mantém, conserva, zela, preserva e são frutíferos para você? Quais são os costumes com a família? Você está acostumado a viver como com a sua família? Você já está acostumado a falar como com a sua família? Você está acostumado a proceder, a reagir de qual forma na sua família? E por último também, modus vivendi.
Quais são os costumes que estabelecem o seu jeito de viver? Com as pessoas, no trabalho, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quais são os costumes, as manias que eu e você temos e que são importantes, preciosas, são costumes frutíferos no nosso jeito de viver. Identificando quais são os costumes frutíferos, nós veremos com facilidade quais são os frutíferos, ou melhor, quais são os costumes infrutíferos, negativos. E é isso que nós vamos estudar nesse programa, nessa noite, com muita alegria. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.